O Egito é uma nação com mais de 5.000 anos de idade. A terra dos faraós já passou por muitas coisas e acontecimentos, e uma das coisas é o êxodo que a Bíblia relata. Mas uma coisa que você não sabia é que, diferente dos filmes e novelas, o faraó do êxodo não é o faraó Ramsés II e sim outro faraó. Entenda como os hebreus saíram do Egito, e em qual dinastia foi esse acontecimento e como o Egito ficou depois da saída dos hebreus. Mas antes de começarmos de fato, já passa o seu like para ajudar o vídeo a ser divulgado e se inscreve no canal, porque o canal é novo e sua inscrição é muito importante e é de graça. Bora para o vídeo. A Bíblia apresenta histórias de um povo escravo que sai de uma nação que os subjugavam. Essa saída foi por causa de seu Deus, mas antes dessa saída aconteceram diversas pragas e sofrimentos causados nessa nação por causa do orgulho de seu governante. Essa história que o Êxodo apresenta, a história dos hebreus que foram escravizados pelos antigos egípcios, que sofreram com as 10 pragas enviadas por Deus por causa do orgulho do faraó que não queria deixar os hebreus livres. Só que por muito tempo pesquisadores achavam que o Êxodo era apenas literaturas do povo de Israel. Só que a verdade é diferente disso. Há muitas evidências arqueológicas que provam que a saída dos hebreus aconteceu, e que isso teve algum impacto no Antigo Egito. Mas antes de saber como o Egito ficou depois da saída dos hebreus, precisamos saber como os hebreus foram escravizados. No começo Deus prometeu uma terra para Abraão, que é o Israel atual, mas na época era chamado de Canaã. Deus falou assim para Abrão: larga a tua terra e a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e através dessa nação enviarei a luz ao mundo. Deus prometeu a terra de Canaã para Abrão e a partir daí o nome dele passou a ser Abraão. Abraão começou a comprar terras em Canaã e os filhos de descendentes de Abraão também continuaram a empreitada de seu pai. Foi na época de José que os hebreus foram para o Egito, e foram escravizados após a morte de José. Os hebreus foram escravizados por 400 anos para depois acontecer o Êxodo. Muitos estudiosos falam que o Êxodo aconteceu com o faraó Ramsés II, também conhecido como Ramsés o Grande, só que a historicidade bíblica e histórica não batem com Ramsés II, e sim com o faraó Tutmoses III, na 18ª dinastia. Cronologicamente falando, é na 18ª dinastia que se precisa procurar evidências do livro do Êxodo, quando você vai procurar as evidências na 18ª dinastia do Antigo Império Egípcio por volta de 1550 a 1292 a.C. Na 18ª dinastia existe uma rainha faraó chamada Hatshepsut que era filha de Tutmoses II. Nessa época, por volta do reinado de Tutmoses II, o Egito tinha muitos escravos. Isso porque o povo do Egito tinha expulsado os Hicsos de seu país. Essa expulsão dos Hicsos, que era um povo semita, e uma parte dos semitas que ficaram no Egito foram escravizados pelos egípcios. E esses semitas escravizados provavelmente foram os hebreus. Após a morte de Tutmoses II, Hatshepsut se tornou faraó para que a criança que seu marido teve com uma amante não tomasse o trono. Hatshepsut se tornou faraó pois ela não tinha descendentes. Então ela pôde ter adotado uma criança. Essa criança adotada pode ter sido Moisés, mas após a morte de Hatshepsut, o bastardo de seu marido assume o trono do Egito, que é o faraó Tutmoses III, que provavelmente é o faraó do Êxodo. Após ele assumir o trono, a primeira coisa que ele faz é escravizar os asiáticos. Só que o interessante é quando se entra na tumba mortuária do faraó, é possível encontrar uma oração chamada Duat, que é a oração dos mortos. Em uma das orações de Tutmoses III está escrito assim: que todos aqueles que morreram na grande inundação e não puderam ser mumificados, que tenham seu corpo preservado, porque morreram na grande inundação por seguirem sua carne. O engraçado é que no Egito não chove muito para ter enchentes para matar milhares de pessoas. Outro fato interessante é que quando a tumba de Tutmoses III foi aberta, teve uma disparição de idade da múmia do faraó e do faraó, que morreu com 60 anos. Além dessas evidências, também há o próprio papiro de Pulver. O papiro de Pulver, que se encontra na Holanda, traz as pragas que aconteceram no Egito. Uma parte que o próprio papiro de Pulver fala. Está escrito assim: ó Deus Horus,
Porque as pragas se abateram sobre o Egito, porque o Nilo se tornou sangue, porque as trevas estão em toda parte, porque os animais estão morrendo no campo sem que ninguém os recolha, e porque os filhos dos nobres estão morrendo, e porque os escravos saíram do nosso país com o nosso ouro no pescoço para ir com o Deus deles. Tudo isso dito em um documento egípcio. De mais uma evidência é que na 18ª dinastia os egípcios usavam Moses como complemento de nomes. Pois Moses significa nascido de Tutemoses, nascido do deus Tut, o deus escriba lá Moses, nascido do deusa, o deus da lua, e o nome do líder hebreu Moses, ou Moshe em hebraico, que significa nascido de. Quando Moisés se entregou para o Deus de Israel, ele tirou o nome da divindade e ficou Moisés, mas por que não é dito o nome do faraó no Êxodo? No Antigo Egito tinha uma crença que o nome faria parte de uma das formas da Ka, a alma egípcia. Quando o nome da pessoa era esquecido ou apagado, significaria que a existência da pessoa tinha sido apagada também. Por isso que o Êxodo não cita o nome do faraó do Egito e só o chama de faraó. Mas como o Egito ficou com a saída dos hebreus, a verdade é que os egípcios esconderam essa história de sua derrota, pois os faraós e o povo só queriam que suas vitórias fossem vistas e não seus fracassos. Provavelmente eles se recuperaram dessas pragas e catástrofes rapidamente. Pois não podemos esquecer que o Egito era a maior potência do mundo na época. Mais uma coisa que eles não podiam se recuperar era o seu ego de saber que um povo escravizado tinha sido liberto por um Deus sem rosto e desconhecido para eles. Inscreva-se no nosso canal porque é de graça e você só vai ganhar com o nosso conteúdo. Deixe o seu like para nos ajudar e não se esquece de ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Esse é o motivo de como os egípcios ficaram com a saída dos hebreus. E isso foi tudo. Até a próxima. Valeu!